Seja bem-vindo ao meu canal Divino Criador. Meu nome é Cristiane e eu criei esse canal já fez um ano para falar um pouco sobre a minha experiência, né, com a lei da atração, a expansão da consciência e a espiritualidade, tá? E sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? Que foi canalizado essa ferramenta, que é uma ferramenta de limpeza, tá? Seria a reprogramação mental também, porque nós temos muitas crenças, muitos paradigmas, né? Durante a nossa vida, que foram criados principalmente durante a nossa infância, que muitas vezes nos impede de criar. E quando a gente começa a estudar sobre essas ferramentas ou sobre a expansão da consciência, a gente começa a entender sobre a lei da atração, a gente começa a entender que a gente cria a nossa própria realidade. Porque até aí a gente vai vivendo meio condicionado, né? Com o que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos professores, da sociedade, né? De que a vida é dura, que a vida é difícil, que pra gente conseguir alguma coisa a gente precisa lutar muito, somente quando a gente não vem de uma família que tem uma condição financeira muito boa. Então a gente logo cedo já tem aquela dificuldade toda, né, de quando a gente não consegue comprar, que dinheiro é difícil, que dinheiro não cai do céu. Então todas essas crenças que a gente vai colocando e vão sendo arquivadas no nosso inconsciente, a gente vai ouvindo pelo decorrer da nossa vida, tá? Então quando eu comecei a estudar sobre a expansão da consciência e sobre muitas consciências que tem, né? E sobre algumas ferramentas, sobre principalmente a barra de Axis. Eu não sou facilitadora, né, assim, de barra de Axis, mas eu tenho estudado muito sobre, como diz a barra de Axis, né, que eu escolho, né, ser futuramente uma como é que se diz? Uma facilitadora, tá? E a barra de Axis, ela me trouxe muita consciência também de que eu posso estar mudando toda a minha forma de pensar. E a lei da atração também, quando ela fala que a gente cria a nossa própria realidade, porque nós somos energia, tá? E somos também frequências e vibramos. Então, o que quer dizer isso? É que a nossa pensamento, ele cria, é um elétron, e o nosso sentimento é magnético. Então, por isso que fala que é eletromagnético. Então, nós somos um corpo físico e em volta nós estamos emanando o tempo todo eletromagnético. Então, a gente está atraindo o tempo todo todas as coisas, seja coisas boas ou seja coisas ruins que a gente está atraindo para a nossa vida. Então, eu comecei a entender que muitas coisas era, como eu sou criadora da minha própria realidade, o que eu estava atraindo para a minha vida. A expansão da consciência também me trouxe uma outra questão de que a gente que cria, né? Então, culpado não eram os meus pais, culpado não são o governo, culpado não é o chefe, culpado não só é a sociedade. É o que eu estou criando, tá? Então, isso tudo me despertou uma consciência de que se eu sou energia, se existe a lei da atração e tudo que a gente vibra, a gente atrai, então quer dizer que eu estou atraindo as coisas para mim. E a minha forma de pensar, né, como a gente acaba utilizando a reprogramação, o nosso inconsciente, durante anos, ele tem muitas informações armazenadas de todas essas coisas que foram ditas ao longo da nossa vida e das dificuldades. Então eu comecei a pensar, se eu estou criando tudo isso, se eu tenho todas essas coisas no meu inconsciente, e se eu atraio tudo isso,
E se eu atraindo tudo isso, é essa realidade que eu estou vivendo, eu preciso mudar isso. De que forma eu mudo tudo isso? Reprogramando a minha mente. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo ferramentas de reprogramação, aonde muitas vezes eu vou falando para o meu inconsciente, né? Palavras de afirmações, como ao invés de eu dizer, eu não tenho condições, tudo isso tá difícil, o meu chefe, o meu trabalho, a vida, o governo. Não. Eu estou criando a minha realidade. Nada tá fora, tudo tá dentro. Então, a própria Bíblia também, ela fala que as palavras têm poder. Então, a barra de Axis, por exemplo, ela me trouxe essa consciência que tudo que a gente fala, a gente cria, e que a palavra tem poder. Então, hoje, muitas vezes, quando eu me deparo com uma situação que não é uma situação agradável, eu faço perguntas. Faça perguntas para o universo. Universo, o que requer sobre isso? O que se requer sobre isso? Então, automaticamente, eles dizem que o universo ele vai te responder, tá? Outra coisa também, que muitas vezes, quando vê situações, você pode utilizar universo. A quem pertence isso? Universo, a quem pertence isso? Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Poxa, Cris, mas você vai devolver para o remetente? Eu vou devolver com consciência anexada. De que forma? De que a pessoa tenha consciência de que aquilo não vai criar nada de bom. Então, automaticamente, ela vai descriar isso. Então, eu descrio tudo isso, tá? Então, é uma das técnicas, ferramentas que eu tenho utilizado para transformar e mudar essa realidade em que eu estou vivendo, tá? E assim, quer queira ou não, acredite ou não, a lei da atração, ela tá o tempo todo funcionando na nossa vida. Então, o que eu quero? Eu quero criar uma vida abundante, uma vida próspera, com facilidade, alegria e glória. Isso é um dos mantras que muitas vezes eles ensinam que a gente tem que repetir todos os dias. Todos os dias. Universo, o que requer sobre isso? E muitas vezes quando qual é o presente que tem para hoje, né? Porque o universo, ele entende e manda mais daquilo, né? Então, é uma das ferramentas que eu tenho utilizado nesse processo meu de expansão da consciência. E outra coisa também que a gente começa a assistir muitos vídeos, porque quando a gente começa a estudar, a gente quer mais e mais e mais buscar o autoconhecimento. Então, hoje eles falam muito também na ferramenta do Barra de Axis sobre o ponto de vista, né? Que não existe ponto de vista. Então, muitas vezes, quando eu vejo pessoas comentando do outro, isso não vai me acrescentar em nada. Eu só vou criar mais isso para mim. Então, porque o tempo que eu tô perdendo em comentar da vida do outro e julgar o outro, eu tenho que estar vendo o que eu tô criando para mim. Então, isso me fez mudar também. Outra coisa também que essa ferramenta, a expansão, também nos traz a consciência é da gratidão. E isso propriamente também está na Bíblia, né? Que a gente tem que ser grato por tudo. Então, eu tenho passado a ser grata, agradecer, mesmo até pelas coisas que aparentemente sejam ruins. Porque às vezes aquilo que parece ser ruim faz a gente sair da zona de conforto e mudar e tentar melhorar e buscar, entendeu? E aí você também começa a perceber com tudo isso que para se ter sucesso, as pessoas de sucesso são pessoas que elas estão preocupadas com a própria vida, que elas estão buscando o autoconhecimento, elas estão buscando se especializar, elas estão estudando, elas muitas vezes estão curtindo ou viajando, elas não estão preocupadas com o que o outro faz, entendeu? Como que o outro conduz a vida, com o noticiário.
que tá. Então, assim, a gente tem que estar mudando a nossa forma de pensar, de viver. Porque é o tempo todo que você está criando. Porque quando você ouve um noticiário, aquilo mina em você. Aquilo acaba fazendo com que você se sinta mal ou com raiva. Então, esse sentimento gera o quê? Cria mais, porque é o próprio sentimento, que emana, que materializa tudo. Então, se eu estou ali envolvido com a questão de uma situação que eu fico indignada, que aquilo me causa um certo, eu vou ter aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de que rico é tudo ruim, que rico, eles têm que passar a perna no outro, que para se dar bem. Eu não quero ser rica. Sendo que o dinheiro é uma energia. O dinheiro você tem que se sentir bem para ter ele. Você não tem que viver na escassez, na dificuldade. Eu sei que não é fácil para a gente mudar. Por isso que é um processo de limpeza, de crenças, de autoconhecimento, para que você possa ter essa consciência de que não é o mundo externo que influencia em você, e sim é o seu sentimento, é o mundo, é o interno que influencia no externo. Então, muitas vezes, eu não me permito ficar mais com aquela sensação de revolta, de que a vida vai piorar cada vez mais, porque muitas vezes é isso que eu escuto. Nossa, agora vai acontecer isso. Nossa, agora tá terrível. Então é só isso que a gente ouve. Hoje, por exemplo, eu fui no mercado e a gente está num processo agora onde o café está muito caro. Então as pessoas ficam, não, porque não tem condições, porque é o governo. Mas muitas vezes nem se informa do que é, sabe? E na realidade, porque está muito calor, acaba a produção não sendo tão propícia e acaba carecendo mais. Entendeu? É claro que tem influências externas muito grandes, né? Que a gente sabe disso. Mas de que forma aquilo pode impactar na sua vida, sabe? De vocês não se permitir tomar um café porque ele tá um absurdo, sendo que muitas vezes você tem até a condição de tomar um café, sabe? É o prazer de você disponibilizar um café que mais tem. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que vão condições porque a família é grande, sabe? Mas se a gente está criando a nossa realidade, o que eu vou criar? Mais escassez, mais dificuldade, mais as coisas caras, menos condições para comprar. E outra coisa também que eu aprendi também com o autoconhecimento, que muitas vezes a gente critica, o outro, né? Porque rico é tudo assim. Mas muitas vezes a gente tem que perceber que a gente você se torna aquilo que você quer. Então, mude a sua mentalidade, torne-se implacável, sabe? Destrua tudo, essa mentalidade, essas desculpas que muitas vezes a gente assume, né? Sobre a nossa vida. O que você quer criar, sabe? Assume o controle total da sua vida, sabe? Muda isso, essa forma de pensar, daquilo que a gente está criando, sabe? Repita assim quando você acorda ou durante o seu dia. Repita assim, isso agora. Eu sou abundante. Eu sou a voz. Eu vou conquistar, sabe? Eu vou liderar. Fale coisas boas a seu respeito, sabe? Não apenas, eu vou liderar, não apenas seguir. Eu não vou apenas, eu vou evoluir muito mais, sabe? Definitivamente, eu vou mudar toda essa situação. Acreditar que a gente pode sim melhorar, sabe? Que a gente é capaz de transformar tudo isso.
sabe? Eu vou criar uma nova realidade. Eu sou o quê? Eu sou abundante, eu sou a força para o bem, sabe? Eu sou um ser que cocrio, que crio a minha própria realidade, sabe? Desafie as probabilidades que a gente tem. Conquiste, sabe? Busque o impossível. Estabeleça metas na sua vida, sabe? Um novo padrão de vida. Levanta, sabe? A gente tem que levantar, a gente tem que se mover para ação, para tudo que a gente busca, tudo na sua vida, sabe? O sucesso, tanto no sucesso, na felicidade, tanto na situação financeira, sabe? Tudo isso se resume a uma única verdade. Você é que é responsável por tudo isso, pela sua vida. Não é as pessoas, os nossos pais, né? Não é o chefe, não é o governo, a sociedade também. É você. É você que tem que mudar. A transformação tem que vir de você, de dentro para fora. No momento em que você começar a mudar tudo isso, a aceitar isso, completamente, tudo muda na nossa vida. Não se trata de se culpar de nada, sabe? Mas sim da gente recuperar o seu poder, sabe? Porque quando você muda, percebe tudo isso, que é o que você... Por quê? Porque você é o arquiteto da sua vida. Então tudo isso me despertou para uma nova consciência. Que a vida é que você para de esperar que as coisas caiam do céu, que as circunstâncias têm que estar adequadas para você, sabe? Mude, comece a mudá-las. Você é responsável por tudo isso. Mesmo a maioria das coisas que você, das pessoas, passam assim, apontando o dedo para as pessoas, culpando, né? A economia, a infância, a gente sai culpando, a genética, ou a gente também, os fracassos do passado. Eles dizem assim, a gente diz assim, mesmo que tudo isso tivesse mudado, seria bem sucedido. Se meus pais tivessem tido condições, pago uma faculdade, eu tivesse... Não, a gente pode mudar a nossa realidade, sabe? O dinheiro, ele vem, sabe? Tempos melhores, oportunidades que a gente sempre haverá. Situações injustas também a gente vai passar. E ainda assim, existe sim algumas pessoas que superam e outras que ficam, né, paradas. Porque as pessoas que realmente superam, elas assumem total responsabilidade. Para onde que elas vão? Elas se recusam a ser vítimas. Elas se recusam a deixar que desculpas de ter seu destino. Olhe para qualquer pessoa que tenha... Olha por que pessoa que tem transformado a sua vida. A maioria delas, ela tem uma coisa em comum. Em algum momento, eles tomam o quê? Uma decisão, não um desejo.
não uma tentativa, mas uma decisão mesmo. Dito isso, é isso. Eu não aceitarei mais nada, além da melhor versão de mim. Mesmo que essa decisão ela leve à ação, o que acontece? Toda essa decisão leva uma ação, e a ação ela cria um impulso. E esse impulso, ele remodela a nossa vida. Quando você assume 100% da responsabilidade pela sua vida, você retoma o controle, porque o controle é seu. Você para de esperar por um milagre e você se torna o quê? Um verdadeiro milagre. Você para de esperar que alguém venha te salvar e você percebe que você é o herói da sua própria história. Não é fácil. Requer olhar no espelho e esperar brutalmente. Honestidade, você consegue. Mesmo a lei da atração, ela é baseada no princípio de que os seus pensamentos e os seus sentimentos, eles modelam a sua realidade. E tudo aquilo que você foca, a sua mente, seja positivo ou negativo, ele se tende a se manifestar na sua vida. No entanto, essa lei, ela funciona o quê? Sempre ao seu favor. E é preciso mais do que apenas pensar, desejar. É necessário que a ação, a consistência e a destruição completa de desculpas, de que impede o quê? Impede a gente de avançar, da gente ser implacável. Significa que a gente deve adotar uma mentalidade assim inabalável, em que você permite que o medo, a dúvida e a procrastinação ela tomem conta das suas decisões. E aí você assume a responsabilidade total pelos seus resultados. Se atribui falhas às circunstâncias, ao passado, muitas vezes às limitações externas. Cada desculpa que a gente dá é um obstáculo que a gente põe, o autoimposto. E isso vai enfraquecendo o nosso poder de atração, tá? Exige o quê? Autoconhecimento, disciplina e a disposição de sair da zona de conforto que a gente muitas vezes está. Você pode parar de justificar a falta de progresso e a gente tem que decidir agir independente de qualquer dificuldade. A energia que você emana é o que muda e o universo, ele responde. Oportunidades alinhadas aos nossos objetivos. Quando a gente assume o controle total da nossa vida e a gente acaba entendendo que a gente não é vítima das circunstâncias, mas que a gente é o quê? O arquiteto da nossa própria realidade. A gente deve fazer o quê? Alinhar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações com aquilo que a gente deseja conquistar, mantendo o foco e a gente sempre avançando sem deter, sem desistir. Quando você se torna implacável em sua busca, as portas elas vão se abrindo, sabe? E aí a gente começa a ver o poder, que o poder está aqui nas nossas mãos. Então a gente deve destruir as desculpas e tomar domínio sobre a nossa mente para a gente conquistar a vida que a gente merece. Então eu deixo aqui essa mensagem, né, que a gente muda a nossa realidade com a lei da atração. Porque ela exige mais do que apenas pensamentos positivamente. Trata-se de pensamentos, das emoções, das ações com que aquilo que a gente deseja manifestar.
por exemplo, alguns passos essenciais para a gente poder aplicar essa lei de uma forma eficaz, é a gente ter clareza nos nossos objetivos, a gente tem que definir com precisão o que a gente quer, o que a gente deseja, ser específico sobre as metas, ser na área financeira, se é na área profissional, amorosa ou de saúde. Em vez de dizer, quero ser bem sucedido, diga, eu quero alcançar um cargo de liderança na minha área, ganhando um X valor mensal, em até 6 meses, um exemplo. A gente tem que visualizar poderosamente todos os dias. A gente deve reservar alguns minutos para a gente poder assim visualizar a vida que a gente tanto deseja e assim imaginar como se já estivesse vivendo aquilo que a gente tanto deseja. Sentir as emoções com alegria, com gratidão e realização. A emoção, ela é um combustível, ela potencializa a atração. Tem as afirmações também positivas, que a gente pode usar as afirmações, que é no tempo presente, como assim, eu sou digno de sucesso. A cada dia eu estou mais perto das minhas conquistas, sabe? Ou a abundância, ela flui para mim com facilidade. A gente deve repeti-las diariamente, reprogramando nossa mente subconsciente, parar de tentar focar no positivo, haja como se já estivéssemos conquistado, adotar comportamentos, hábitos condizentes com a realidade que a gente quer viver, que a gente quer criar. Se você quer ser mais saudável, comece a cuidar da sua alimentação, praticar exercício, sabe? A ação, ela entra e é o desejo da realização. A gratidão constante também. Emitir uma gratidão é uma vibração poderosa. Agradeça, não apenas pelo que a gente já tem, mas também pelo que está a vir a caminho na vida da gente. A gente mantém um diário de gratidão. Registre diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais a gente é grato. A gente deve se livrar também das crenças limitantes. A gente deve identificar os nossos pensamentos negativos. Eles podem sabotar os nossos esforços, como eu não sou capaz, ou isso é muito difícil para mim. A gente deve reestruturar também essas crenças, dizendo eu sou totalmente capaz de conquistar os meus sonhos. Confie no processo. Tenha fé de que o universo ele está sempre trabalhando ao nosso favor. Mesmo quando os resultados não são imediatos, a gente tem que evitar a ansiedade e o excesso de controle. A atração é um equilíbrio entre desejo e desapego, também desapegar. A lei da atração, ela é poderosa, mas ela só vai funcionar plenamente quando a gente combinar pensamentos positivos, emoções elevadas, ações consistentes. Você não atrai o que você quer, mas sim o que você vibra, ou seja, aquilo que realmente sente e acredita ser possível. Então, você está pronto para assumir o controle da sua vida, da sua realidade? Então, eu deixo aqui para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar, para que a gente possa pegar tudo isso que eu tenho feito durante esses 2 anos, né? Nesse processo que eu tenho passado de expansão da consciência, e passar um pouco para vocês que a gente pode mudando tudo isso
criar realmente a nova realidade de uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida, tá? Se vocês gostaram desse assunto, curtem, segue, compartilha, para que eu possa estar trazendo mais informações, mais coisas novas, né? Que de repente para muitos podem não ser, mas pode transformar a nossa vida, começar a fazer com que a gente mude e a gente possa viver uma vida melhor, um autoconhecimento. Obrigada.